Você concorda comigo que nós temos uma máquina mais complexa e mais eficaz que existe e nós não refletimos sobre ela e nem usamos no nosso dia a dia? Eu estou falando da nossa mente. Meu nome é Cássia, eu sou analista corporal. E o que significa isso? Significa que através do formato do corpo, um analista consegue entender como que a mente funciona. É uma inovação recente, desde 2017, tem muitos analistas sendo formados ainda, e eu costumo dizer que é um presente de Deus a ciência conseguir aprimorar como que foi formado a mente e o corpo, né, simultaneamente, e nos permitir entender quais são os propósitos de cada formato, o propósito do Criador em trazer essa percepção específica de cada indivíduo, que por mais que o ambiente e a barriga, o pai e a mãe sejam o mesmo, a criança tem uma percepção diferente, logo ela tem um formato diferente, consequentemente funciona diferente. E a maravilha de poder identificar essas diferenças e mais que isso, qual foi a dor, o incômodo que essa criança teve e quais foram as habilidades que ela adquiriu nesse processo de formação. Esse processo chama mielinização do sistema nervoso. Nesse processo, conforme a criança foi percebendo a vida no processo de formação que se dá em 5 fases, a que mais ela percebeu o mundo foi a que mais deixou marca no corpo dela, o formato do corpo de acordo com a percepção dela, tá? Então, é na fase em que as conexões estão começando, os neurônios estão se comunicando, as sinapses estão acontecendo, e conforme a percepção, a gente consegue identificar quais foram as sinapses que mielinizaram e geraram o formato do corpo. E a gente entende o seguinte: o formato do corpo é como se fosse um escudo, um instrumento para a mente funcionar e existir da maneira que ela percebeu que é mais seguro, que é mais importante para ela, tá? Então, vamos lá. Foi formado em 5 fases. Todos nós temos os 5 traços de caracteres, um para cada fase. O diferencial do mapa, dessa inovação, é justamente entender a intensidade de cada traço. Um traço com o outro, desses 5, tem as suas semelhanças e tem as coisas que são totalmente diferentes, que não funcionam da mesma forma. Então, com essa combinação, a nossa visão fica mais pura, né? Mais fiel de como você funciona, de quais são as dores que te movem ou te travam e quais são as habilidades que você tem e que muita gente não conhece, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho individualmente de cada fase. Lembrando que todos nós passamos pelas 5 fases, tá? Os nomes, eles são científicos, não tem nada a ver com patologias atuais, conotações atuais, não, tá? É mais para manter o nome científico, ok? Então, não se apegue aos nomes. Foca comigo aí nas 5 fases, tenta entender como cada uma delas funciona, que isso vai trazer uma clareza de como esse processo funciona, essa inovação e o que isso pode trazer de melhorias e de novidade para o seu dia a dia, ok? Então vamos lá. A primeira fase formou o primeiro traço, que é o esquizoide. Foi na fase da gestação. Então vamos lá.
Dentro da barriga da mãe, a criança está lá protegida, está quentinha, está confortável, né? E quem traz esse conforto para a criança, o que traz esse conforto para a criança é o sangue em volta do útero, né? Quando a mãe tem alguma preocupação, alguma coisa que ela tem medo de faltar para o filho dela, e aí essa criança tem um espasmo dentro da barriga e ela, né, não que ela esqueça da criança, mas aí vem a lembrança da preocupação e aí a quantidade de sangue pode diminuir um pouco. Para a criança que só tem o útero como percepção, ela entende o seguinte: estava quentinho, confortável e de repente ficou frio e desconfortável, porque eu tive o espasmos. Essa criança, o que ela consegue fazer ali naquela percepção dela é transferir toda a energia que está no corpo, está distribuindo para o corpo, porque nesse período ela só tem lá o cérebro, né, formação, e o tubo neural, e já está começando a formar o corpinho. Só que ela consegue mandar toda a energia para a cabeça, para garantir que não vai ficar se mexendo, logo ela não vai ser rejeitada. Porque, pense comigo, a criança ela tá lá no processo de formação, ela só tem o útero. Mexeu, eu existi, eu não fui bem recebido. Eu fiquei quietinho, ficou bom. Qual a percepção? Quanto menos eu existir, quanto menos eu interagir, melhor para mim, tá? Então, o formato do corpo do esquizoide, quem tem um pico alto de esquizoidia, normalmente tem muita energia na cabeça e pouca energia no corpo, ou seja, tem muita expressão aqui, né, no formato da cabeça, a cabeça até parece ser um pouquinho maior que o corpo, e o corpinho mais sem energia, mais magrinho, ombros caídos, tá? Justamente para não correr o risco de ressentir aquela dor que ele experimentou lá na gestação, de eu vivo, eu existo, logo eu sou rejeitado. Então, é melhor eu ficar quanto menos visto, quanto menos observado, quanto menos interação, melhor para mim. Vamos ao segundo traço. O processo de mielinização já está aqui descendo na cervical, que é a fase do primeiro ano de vida, que é a da amamentação e desmame. E aí o universo da criança já não é mais só o útero. O universo da criança agora é a mãe, somente a mãe. E nessa fase oral, né, que está aperfeiçoando os 5 sentidos, é a fase mais intensa, tá? É a fase que mais a criança sente, né? Sente mesmo, né? Porque a primeira fase é pensou, pensou. A segunda é sentiu. Então, ela sente muito. Quando ela chora, ela começa a comunicação com a mãe pela boca e a mãe resolve pela boca, né, com a amamentação. Então essa criança ela entende que o mundo gira aqui nessa região, né? Quando ela chora e não é fome, é qualquer outro desconforto e a mãe dá leite. Pensa comigo, tá muito intenso, né? É muita novidade e aí a mãe não entendeu uma necessidade básica da criança, que é uma cólica, um desconforto, e ela deu o leite. Essa criança entendeu o seguinte: primeiro, puxa vida, mamãe não me entendeu. E diante desse turbilhão de emoções, ela se sentiu abandonada, tá? E essa sensação de abandono faz com que o formato do corpo seja fofinho, seja de uma maneira que ele seja visto e que as pessoas tenham vontade de abraçar e apertar a bochechinha, porque aí não corre risco de eu ser abandonado. Então é aquele formato mais fofinho, é aquele formato que dá vontade de abraçar, é aquela pessoa que traz uma sensação gostosa de convivência, o oposto do esquizoide. A próxima fase é a fase do psicopata. Mais uma vez, não tem nada a ver com as conotações atuais, ok? O psicopata já está aqui na fase da torácica, né? Então, já tem o controle motor da mão, já tem as sensações todas, porém ainda está engatinhando. Então, daqui para cima tem muita energia, muito movimento, e daqui para baixo, pouco movimento.
E essa criança, ela tá na fase já que o mundo não é mais só a mamãe, agora é o irmãozinho, o papai, o titio, o cachorro. E aí ela se vê num ambiente onde tem bastante gente e que de repente ela faz uma coisinha bonitinha, engraçadinha e alguém vai lá e fala: "Faz de novo". E ela percebe que todo mundo observa ela. E aí a pessoa fala: "Faz de novo". A criança não tá com vontade de fazer, mas ela notou o seguinte: se eu não fizer, é como se eu não fosse querido. E aí se eu faço, eu agrado todo mundo. Então ela percebe o mundo assim de uma forma assim: sou manipulado. Por quê? As pessoas, elas pedem algo de mim e eu tenho que repetir para ter o que eu julgo importante, né? Então, é nessa fase que a criança ela entende o mundo como troca. Se eu não faço nada, eu não sou observado, eu não sou querido. Ao passo que se eu faço, eu repito, eu capricho, eu tenho a atenção de todos, eu me sinto especial. E é nessa fase que a criança experimentou a manipulação. O formato do corpo dessa criança é o formato do triângulo invertido, justamente por ter muita energia em cima e pouca energia embaixo, e a necessidade de interagir, tá? Já bem diferente do esquizoide, né? O esquizoide não gosta de interagir, oral precisa de contato, precisa se sentir cuidado e protegido. Já o psicopata ele precisa interagir de maneira que ele seja visto, que ele seja aceito fazendo, não simplesmente por quem ele é, tá? O próximo traço formado é um masoquista. Já está aqui na fase da lombar, tá? Na formação aqui, no processo de mielinização da lombar, a criança está na fase do desfraude, né? Só que nesse período não tem como a mãe saber se o esfíncter está pronto ou não. Mas ela entende o seguinte: essa criança já fala, já anda, já conhece o banheiro, já sabe o que é xixi, cocô. Por que não me avisar a hora que ele estiver chegando, né? Só que como ela não sabe se o esfíncter está pronto ou não, esse cocôzinho pode chegar para a criança de surpresa, assim como chega para ela. Então, escapou. E aí a mamãe pergunta: por que você não avisou, mamãe, né? A gente podia ir no banheiro, eu vou te ensinar como que os adultos fazem. E aí essa criança pensa: eu devia ter segurado. Onde foi que eu errei? Da próxima vez eu vou prestar mais atenção. É quando a criança começa a prestar mais atenção em tudo que está à sua volta, se concentra, dessa vez não vai escapar. Por quê? Porque eu experimentei uma sensação de humilhação. Se tem irmãozinho ainda, fala: olha, é fedido, olha, escapou. Ou as pessoas falam, né? Aquela fase que a criança ela fica constrangida de ter escapado, né? E aí, essa percepção, ela faz com que a criança preste muita atenção, que a criança busque esse nível de detalhes, tá? A próxima fase já está ali, já está descendo o tubo neural, já está no finalzinho, já chegou ali na torácica, ou desculpa, na sacral, que é quando as crianças já estão recebendo os hormônios, tá? É a fase em que o menininho põe a mão ali no piruzinho e fala: uai, tá diferente, tá, tá gostosinho. É a sensação que a criança está experimentando. E o que que faz quando ela percebe que ela tem esses hormônios? A tendência natural da criança é verificar que o mundo tem pares, né? Meu pai tem a minha mãe, meu tio tem minha tia, meu avô tem minha avó. E aí a criança fala assim: puxa vida, o que deu errado comigo, né? Eu não tenho meu par, mas eu vou resolver isso. Eu resolvo isso. É quando o menininho escolhe a mãe para ser o par dela e a menininha escolhe o pai para ser o par.
Só que primeiro ela pensa, resolvi o problema, escolhi o meu par. Só que na hora que o pai escolhe trabalhar ou escolhe dormir com a mãe e não com ela, mesmo eu sendo a princesinha do papai, a criança fala assim: alguma coisa deu errado. Eu preciso fazer algo para que isso dê certo. Eu não posso mais experimentar essa sensação de ser a ponta mais fraca. Papai e mamãe, eu fiquei aqui. E eu me senti excluída, eu me senti, por algum motivo, a ponta mais fraca que perdeu. Que é quando essa criança desenvolve a habilidade de chegar ao mundo para competir e ganhar. Né? E aí o cérebro entende o seguinte: eu preciso ter um formato harmônico, eu preciso ter uma aparência agradável, que eu consiga chegar e vencer, sempre vencer, tá? Bom, resumidamente, são esses os traços. Agora, relembrando aqui, as dores dos traços. O primeiro experimentou a rejeição. O segundo, o abandono. O terceiro, a manipulação. O quarto, a humilhação. O quinto, a troca ou exclusão. Ah, Cássia, mas será que é isso mesmo? Então, são dores existenciais que muitas vezes a gente não nota. Quem tem, por exemplo, o traço oral, tem uma tendência a uma dificuldade, por exemplo, de dizer não por achar que está abandonando uma outra pessoa. Então, percebe que a dor do abandono ela está ali presente, mas a gente não consegue identificar mesmo com facilidade. Por exemplo, a questão da manipulação. Quem teve o terceiro traço mais evidente, mais intenso, fica com aquela sensação de que está sendo, que não consegue ser ele mesmo, que está sempre querendo agradar os outros, porque lembra, troca? Desculpa, está querendo agradar os outros, e aí fica com aquela sensação de que ele não é ele mesmo, que ele nunca consegue ser ele mesmo, porque ele tá ali se sentindo manipulado. E a diferença dessa ferramenta, essa inovação, é justamente identificar a dor e identificar as habilidades. Então vamos lá. Cada traço tem um formato específico, uma dor específica, mas também tem habilidades específicas, tá? Então vamos lá. O primeiro traço, quais são as habilidades? Criatividade, raciocínio rápido. Energia está toda aqui na cabeça. Então essa criança, ela tem uma capacidade de criação. Se ela teve, né, no período de formação dos 5 traços, foi mais intenso essa fase, então ela tem uma capacidade de criar coisas novas. O segundo traço é o oral. Lembra que ele teve um probleminha com a comunicação? Então, ele desenvolveu uma habilidade de comunicação especial. Essa pessoa ela tem uma sensibilidade de perceber o que a outra precisa sem mesmo que ela fale, porque foi isso que ela precisou e não teve. Então, ela tem uma sensibilidade, um acolhimento e uma comunicação perfeita. Então, quem tem bastante oralidade tem essas habilidades. O terceiro traço, lembra que ele percebeu que quando ele faz, ele tem, e quando ele não faz, ele não tem a atenção das pessoas. Então, ele notou o seguinte: eu consigo conduzir do jeito que eu achar que é conveniente para mim, né? E apesar da dor, da manipulação e da troca, ele entende que ele tem um recurso ali na mão dele, que é o recurso de persuasão, que é o recurso de convencimento. Então ele sabe, ele consegue o que ele quer. Quantas vezes as crianças fazem, né, comentários do tipo: "Ah, se não me der, eu vou chorar". Já sabe que existe essa questão da troca, né? E ainda usa o charmezinho. Então essa criança já está ali aprendendo a lidar com a negociação. Aquela pessoa aquela criança que está o tempo todo negociando com você. A habilidade do quarto traço é exatamente a do planejamento estratégico, do nível de detalhe, de percepção do detalhe. Então, é aquela pessoa, aquela criança que percebe tudo, que evita problemas, que evita que alguma coisa dê errado, está sempre à frente.
né? E tem a habilidade de mapear tudo, né? Ver qual é o melhor cenário, qual é a melhor maneira e traz para si uma rotina que traz uma segurança. E então logo essa pessoa ela tem essa habilidade de organização, ser estrategista, tá? Agora, o próximo traço, a habilidade do rígido, lembra que ele entrou no mundo competindo, quer dizer, ele, na hora que o traço se formou, ele já começou uma competição, então ele já tem uma proatividade e uma competitividade inata. Então, quem tem esse traço tem muita energia, é muito ativo e está sempre buscando o controle da situação para garantir que está resolvendo todos os problemas que aparecem, tá? Então, perceba o seguinte, para cada dor, né, vieram algumas habilidades. Então, qual é o objetivo dessa dor? Aperfeiçoar e trazer as habilidades. Então, quando você conhece quais são as suas dores e as suas habilidades, com a ferramenta do mapa dos caracteres, com uma sessão de análise corporal, eu já consigo identificar quais são os seus 5 traços, qual é o que mais está intenso na sua vida, tá? E como os 5 traços funcionam de maneiras diferentes, alguns terão semelhanças e outros não. Então, esse equilíbrio vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Como? Lembra que as energias estão em locais diferentes, né? E a gente conseguir administrar as nossas habilidades de acordo com as nossas necessidades do dia a dia e entender as nossas dores. A gente faz um trabalho de poupar cada traço, compensar cada traço e recompensar cada traço, tá? O que seria isso? Bom, quando eu tenho um nível de esquizoidia alto, lembra, eu não gosto de exposição, eu não gosto de interação, mas eu preciso conviver, né? Eu preciso, às vezes, aparecer. Então, é quando a gente aproveita a habilidade do outro traço, né? E convence e trabalha esse outro traço, esse traço que não gosta de aparecer, tá? É aí que entra a compensação, o poupar antes, porque tem todo um cuidado para esse esquizoide aparecer. E depois tem também a recompensa por ele ter aparecido. E conforme você vai aprendendo a lidar com os seus traços, você vai vendo que vai ficar mais fácil você administrar as dores existenciais, não somente suas, como dos seus pequenos, como também potencializar as suas habilidades. Qual é a minha missão aqui como analista corporal? Qual é o meu desejo? Dizer para você como que você deve ou não deve fazer, como você deve ou não deve funcionar, de forma alguma. A minha intenção aqui é trazer para você que tem um pequeno para ensinar, que tem um filho, trazer uma ferramenta a mais, um conhecimento extra para aperfeiçoar o que você já faz hoje, né? E ter a percepção importante do quanto você é igual ou funciona igual ou diferente do seu pequeno. Por quê? Cada traço tem as suas necessidades, né? E o que mais acontece, que a gente tem visto, nós como analistas, é o seguinte: a mãe suprindo a necessidade da dor dela na criança. Vamos lá, um exemplo prático que acontece muito. Uma mãe que é oral, que é totalmente do abraço, do beijo, do carinho, tem um filho esquizoide, que é totalmente, que gosta, quanto menos interação possível, quanto menos contato possível, melhor. Essa mãe, ela tende a achar que tem algum problema com essa criança. Porque ele é meu filho, eu gosto tanto de carinho. E aí insiste nesse contato físico, nessa questão com a criança, e a criança está sempre lá, né? E
com dificuldade de lidar com isso. Aí, qual é a necessidade, quando tem essa interação, esse abraço, esse cuidado todo, qual é a necessidade que está sendo suprida? A da criança ou a da mãe? Né? Então, isso é importante, porque lembra que eu falei que tem dores e habilidades? Se você não cuidar direito dos traços do seu pequeno, ao invés de você trazer as habilidades dele, por exemplo, no caso de esquizoide, quanto mais você forçar a barra com ele nesse sentido, menos criativo e menos ele vai conseguir interagir cada vez menos, ele vai se fechar, entendeu? E quando ele é respeitado pro jeitinho dele, ele consegue desenvolver as habilidades e até trabalhar de uma forma mais saudável essa questão de se socializar, entendeu? Porque ele está sendo respeitado, ele está sendo poupado, logo ele consegue administrar muito melhor a hora que ele precisar interagir, entendeu? E a minha missão é trazer esse conhecimento para você e você conseguir entender a principal coisa que eu acredito que é importante é dentro de uma casa onde a família está toda reunida, só que as pessoas funcionam diferentes. Então, você entender como cada um funciona e trazer esse equilíbrio, essa comunicação, é essa a minha missão. E qual é o meu foco? O meu foco é o pequeno ser compreendido, né? E os traços deles serem respeitados de forma que eles cresçam com todas as habilidades que eles têm. Esse é o meu objetivo, essa é a minha paixão, tá? Então, só para deixar bem claro aqui qual é a minha motivação de fazer um mapa, de trazer essa informação para você. É minha paixão pelo seu pequeno, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho rapidamente da lógica da vida. Vou tentar explicar aqui rapidamente, porque é importante também a gente entender, assim, o Criador fez tudo certinho. Não, Deus caprichou, né? Nos deu habilidades, teve propósito em cada dor, em cada formato. E aí, imagine um homem, uma mulher indo para a vida. Agora falando um pouquinho da lógica natural da vida, tentando explicar um pouquinho como a minha preocupação dentro do lar, tá? De repente, esse homem viu essa mulher viu esse homem e eles se uniram e fizeram um casal, tá? Essa união, né, gerou um pequeno, o filho. Então, tá aqui o casal e aqui tá o pequeno olhando para o casal. Se o casal continuar na lógica da vida, seguindo para frente, não focando os dois para essa criança, olhando para frente, juntos o tempo todo, se respeitando, unidos, se amando, uma forma saudável de viver, seguindo para a vida, a tendência dessa criança é olhar esse casal e seguir esse exemplo. E todo o ímpeto natural dessa criança de seguir para a vida, de ir buscando a sua autonomia e ela sendo respeitada e seguindo para a vida, é muito grande. Agora imagine esse casal que não está seguindo para a vida, mas focou tudo para a criança. Esse pequeno é tudo para mim, eu vivo para ele, eu sou para ele. Essa criança, ela olha para o pai e para a mãe focado nela e ela pensa que ela é o centro das atenções, que ela é realmente a peça mais importante. Isso pode vir como um peso para a criança. Perceba uma coisa: quando existe a necessidade natural de se separar, quando já está na fase, já indo para a fase adulta, e se separar, e quando você está olhando para a criança e não está seguindo para a vida, duas coisas acontecem. Uma, quando essa criança ganha a vida, vai embora, acontece um vazio no pai e na mãe. Então, ao invés do pai e a mãe voltarem a ter a vida que tinha antes da criança chegar, que é se curtir, se amar e continuar vivendo, se ela focou toda a atenção para a criança, a hora que essa criança for embora, a energia de vida dessa mãe acaba, desse pai acaba. É quando os adultos costumam dizer assim: ah, já criei meus filhos, tipo assim, apertei o botão, começaram a morrer, o que está errado. E quando essa criança não vê os pais indo de maneira saudável para a vida, não apertando o botão, comecei a morrer e sim comecei a viver novamente, missão cumprida, essa criança ela olha assim e vê o pai e a mãe bem,
né, vivendo saudável juntos novamente, ela tem a liberdade de seguir o seu ímpeto natural de vida, de sonhar, de ir para a vida, de crescer, de conquistar. Se for diferente disso, e o pai e a mãe, ao invés de voltar para a energia de vida, voltar a viver, apertar o botãozinho, comecei a morrer, o que vai acontecer com essa criança quando ela estiver indo para a vida? Ela vai olhar para trás, ela vai falar, não posso ir. Não dá para eu ir. Entendeu? Não estou falando para não honrar pai e mãe, para deixar pai e mãe para trás, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que quando existe a lógica natural e saudável da vida, todos ficam bem. E quando a gente começa errando, tudo pode ficar mais difícil lá na frente, né? E não tem maior honra para um pai e para uma mãe ver o seu filho seguindo de maneira saudável, realizando, sonhando e vivendo. Para um pai e para uma mãe saudável. Porque se a mãe e o pai estiverem doentes, eles querem manter ali, ó, junto, o tempo todo, segurando e atrapalhando a lógica natural da vida. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do que é o meu trabalho, um pouquinho do que essa inovação pode trazer de mudança para o seu dia a dia. Eu espero que você tenha gostado. Se você se interessou em conhecer mais, em fazer o mapa, é interessante assim, quando eu faço o mapa da família inteira, eu entrego um relatório dizendo como cada um funciona. E isso traz um alívio dentro de casa, porque existem pessoas que são mais frias, são menos carinhosas, e outras que são mais carinhosas. E quando você chega e fala assim, não é que ele não gosta de você, é que ele funciona assim. E várias outras situações, vários outros cenários que trazem uma leveza dentro de casa. Então, se você tem interesse, eu faço o mapa da família inteira também, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo. Você me chama e a gente agenda o seu mapa, se esse for o seu interesse. Se caso você não se interessou, mas lembrou de alguém que pode ser que ajude nesse sentido, da criação, até mesmo do conhecimento do casal em família, eu peço que você, por gentileza, encaminhe esse vídeo. Vai ser um prazer, tem sido muito gratificante esse trabalho e muito motivador também, porque eu tenho visto resultados muito, muito, muito bons, né? Assim, são resultados que me encorajam a continuar. Então, é isso. Obrigada pela sua atenção.